Tudo bem, tudo bem. Boa tarde. Alô? Tá bem. Tá bem. Boa tarde. Já estamos quase... Já vamos começar esta conferência sobre investimento turístico na Guiné-Bissau. Sejam todos muito bem-vindos. Convido Sua Excelência Ministro do Turismo, Artesanato e Porta-Voz do Governo, Dr. Fernando Vaz, para ocupar seu lugar aqui. Igualmente convido o Ministro de Biodiversidade, do Ambiente e Biodiversidade, Engenheiro Vriato Kassamá. Faz favor. Agora convido o Senhor Embaixador da Guiné-Bissau em Portugal, Dr. Helder Vaz. Faz favor. Convido o Diretor-Geral de Promoção, Investimento Turístico e Hoteleiro, Senhor Cássimo Cunha. Faz favor. Agora convido o Senhor da Costa. Senhor da Costa, faz favor, para ocupar o... Igualmente, convido a Dona Mariana, que é representante do Orango Park Hotel, nas Ilhas de Vijagoz. Peço os que estão de pé, façam o favor de se sentarem. Há espaços ainda, há cadeiras. Senhor Jorge Horta, faz favor. Tá. Sem mais delongas, vamos dar início a esta conferência sobre investimento turístico na Guiné-Bissau, em que vamos ter algumas intervenções aqui. Para dar abertura a esta conferência, convido o Senhor Embaixador da Guiné-Bissau em Portugal, Dr. Helder Vaz, a usar palavras para dar abertura. Tenha bondade, Senhor Embaixador. Bem, muito boa tarde a todos. Agradeço a gentileza da presença de cada um e quer dos representantes das instituições, nomeadamente do Governo português, através da representante da Senhora Secretária de Estado do Turismo, quer das empresas, das câmaras municipais, a todos um fraterno abraço da Guiné-Bissau. Muito obrigado e sejam todos bem-vindos. Com permissão de Sua Excelência, Sr. Ministro do Turismo e Sr. Ministro do Ambiente, queria, sem muitas delongas, fazer uma breve apresentação para fazer com que todos nós percebamos o porquê de estarmos cá hoje. No momento em que alguém perguntava, uma estação de televisão, falava do porquê da Guiné-Bissau estar na BTL, quando devíamos estar mais virados para dentro e para questões internas. A questão é que, não sei se me permitem ter aqui o apontador para fazer uma apresentação que não irá exceder certamente os 8 ou 9 minutos.
para lhes dizer qual é a Guiné-Bissau que trazemos ao coração de Portugal e dos nossos irmãos portugueses. Ao fim de uma forma muito breve, se calhar é melhor estar aqui, porque pelo menos a visão. Muito bem. O que nós pretendemos é trazer-vos exatamente um país novo. Nós temos a percepção de que durante os últimos 40 anos, particularmente nos últimos 20 anos, 24, após 98 e 99, em que a Guiné-Bissau saiu do mapa e do roteiro dos países normais, para passar a ser um país do qual só se ouvia falar por razões que não eram boas, apesar das milhentas de coisas boas que o país tem e que podem favorecer um desenvolvimento harmonioso a bem de todos os guineenses e a bem de todos aqueles que são nossos amigos e nossos irmãos e que possam connosco partilhar aquilo que nós podemos potenciar do que temos e também fazer com que desfrutem do que nós temos como belezas naturais, do que nós temos como progresso económico que podemos construir e que deve ser partilhado. A Guiné-Bissau, nós hoje vivemos o que vemos todos os dias na televisão sobre a Ucrânia e a verdade é que a Guiné-Bissau, que nós tivemos nos últimos 20 anos, é resultado de um processo que começou a 7 de junho de 98 e que foi basicamente aquilo que hoje se vê na Ucrânia, que foi a fragmentação de um país, dizimar infraestruturas, provocar o êxodo maciço das pessoas mais capazes, desarticular toda a administração, os recursos humanos, e foi de facto essa sangria o que o país sofreu e que levou que nos últimos 20 anos tivéssemos passado por aquilo que nós passamos. Feliz ou infelizmente, todas as coisas têm o seu início e têm o seu fim, este é o processo natural da vida, e nós pudemos, há 2 anos, reiniciar um processo de refundação do próprio Estado, de recriação da nação, de reconstrução do guineense, da percepção que ele tem de si mesmo e da sua imagem externa. E estamos exatamente nesse processo quando um incidente de percurso, da parte daqueles que sempre mantiveram o país no estado em que esteve nos últimos anos, quase que aniquilou este processo, mas ao mesmo tempo deu-nos força para podermos resolver, arrumar definitivamente a casa e arrancarmos com este processo que eu lhes quero apresentar. Sejam bem-vindos a este país que é a Guiné-Bissau, um país orgulhosamente de língua portuguesa, um país pequeno, mas com um potencial bastante grande, e um país de esperança e de futuro. Um país com muito solo disponível, digamos que áreas florestais, 71% do país está coberto por florestas, 32% são solos com vocação agropastoril, uma produtividade invejável a todos os títulos, tanto um território marítimo extenso, ultrapassa bastas vezes a própria extensão continental do país. Mas é sobretudo um país com grande potencial que hoje o mundo precisa, é um país jovem. É um país onde 63% da população tem entre 0 e 24 anos. É um país onde as pessoas com mais de 65 anos são 3% da população e entre 55 e 64 são 3,2% da população. Portanto, é um país de futuro. O potencial humano é o grande potencial que nós temos hoje no mundo. É um país de juventude, portanto, e de muita esperança. Além disto, do grande potencial humano da Guiné-Bissau, nós temos uma vastidão de recursos naturais não explorados, completamente inexplorados. Desde as pedras preciosas, o alumínio, a ilmenite, o zircão, os fosfatos, o ouro, o zinco, o molibdeno, o petróleo, que também podem constituir uma reserva importante para que o país se transforme, enfim, a 180 graus. Não vou falar muito destes recursos, porque a grande pedra preciosa que trazemos hoje aqui é o turismo. Além destas todas, das gemas, dos kimberlitos, das rochas potencialmente diamantíferas, tudo isso, podemos falar de tudo isto, mas numa outra ocasião. Esta apresentação destina-se, enfim, é multiusos, portanto, vamos caminhar em frente sobre todos estes recursos minerais e vamos falar de outros recursos, desde os recursos pesqueiros, com o enorme potencial pesqueiro que a Guiné-Bissau tem, que a par da Mauritânia é um dos mares mais ricos da costa atlântica,
com um potencial enorme de fazermos riqueza para todos nós. Nós temos desafiado Portugal, e é aqui que entra a nossa relação, a caminharmos juntos e a gerarmos prosperidade juntos, para partilharmos também juntos essa mesma prosperidade. Nós não temos condições para sozinhos alavancarmos o nosso desenvolvimento, podemos fazê-lo com o nosso irmão de sempre, que é Portugal, e podemos fazê-lo por forma a que a riqueza que geramos é partilhada por todos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na indústria pesqueira. Nós não temos frota pesqueira. Portugal hoje não tem frota pesqueira porque no quadro da União Europeia abateu grande parte da frota. Mas temos o potencial pesqueiro, podemos juntos, criando fundos nos bancos portugueses, fazer parcerias e criar um quadro de cooperação económica, parceria económica para a prosperidade comum, em que todas as parcerias no setor das pescas, no setor do turismo, no setor da agricultura, nomeadamente no setor do caju, possam agregar empresas portuguesas e guineenses e que sejam financiados por bancos portugueses, os bancos guineenses não têm capacidade, gerando lucros que depois vão permitir a partilha da riqueza entre portugueses e guineenses, porque nós não temos problemas relativos ao repatriamento dos lucros, porque temos uma moeda que é uma moeda de vários outros países, de francófonos, e que é diretamente convertível com o euro e cujo repartimento de capitais não é ilimitado. Portanto, é neste quadro também que os desafiamos, para além das pescas, a trabalharmos neste setor, que é de facto um setor de gema, que tem um potencial enorme, que é o setor turístico. E quando falamos, não vou deixar o diretor de promoção a falar em específico disto, deste setor, mas quero dizer que não é só os bejagós dos quais muito falamos. Os bejagós são uma alavanca para que quem durante 20 anos ouviu falar apenas de coisas menos boas da Guiné-Bissau possa hoje falar de uma outra marca, nomeadamente das empresas turísticas, dos investidores turísticos, uma outra marca como de antes. E lembro que no tempo antes do 25 de Abril não se falava tanto de Portugal e Inglaterra, falava-se do Algarve. E esta é a marca da qual se pode falar os bejagós, e quando o turismo pode não se resumir apenas aos bejagós, mas ao sul, ao norte, às praias de Varela, às ilhas de Pessice, de Jeta, ao próprio território continental, que depois os nossos responsáveis aqui pela promoção turística terão a oportunidade de apresentar. Mas para lhes dizer que quando apresentamos bejagós, Smiling People, bejagós do Pays do Povo Açoriano, bejagós o país do povo que ri, é basicamente essa marca distinta como Portugal e Algarve no passado. Há um potencial enorme para este país, desde a agricultura, enfim, o Porto Natural de Buba, que é o único sítio onde há condições para um porto de águas profundas, desde Nouadhibou, na Mauritânia, até à cidade do Cabo, na África do Sul, é em Buba, onde há um potencial de criação de um porto com 37 metros de profundidade, um porto natural, e que será o grande porto de exportação de minerais, desde o Mali ao Burkina, mesmo a Guiné-Conakry. As maiores jazidas de bauxite do mundo, que estão em Goal, não podem ser exploradas, porque os portos de Camsar e de Conakry estão cheios. Este fica a 80 km de Camsar, a 80 km de Goal, as maiores jazidas. Será um grande porto estruturante que fará da Guiné-Bissau o Interland, que hoje é a Holanda ou é Hamburgo, por virtude da capacidade dos seus portos em termos de serviços para a sub-região. Quanto à formalização das empresas, estamos aqui a falar do grande país de oportunidades. Vamos só tentar aqui apresentar-lhes uma perspectiva final, que é a perspectiva da Guiné-Bissau inserida numa sub-região com 380 milhões de consumidores, com um potencial, portanto, de expansão dos negócios daqueles que se possam estabelecer na Guiné-Bissau. Estamos a falar de um conjunto de 15 países que representam cerca de 380 milhões de consumidores. E é neste quadro, portanto, que nós convidamos as empresas portuguesas a juntarem-se a nós, para que nós juntos possamos criar as condições para atingirmos este vasto mercado e sermos todos felizes, vivendo melhor, guineenses e portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Dr. Hélder Vaz. A seguir, vamos ter a intervenção do Ministro do Ambiente e Biodiversidade, Engenheiro Briato Kassamá. Tenha bondade, Briato. Muito boa tarde a todos. Senhor Ministro do Turismo e Artesanato, porta-voz do Governo, Senhor Embaixador da República da Guiné-Bissau em Portugal, caros presentes, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme satisfação
em minha qualidade de Ministro do Ambiente e Biodiversidade, uso de palavra hoje na Bolsa de Turismo de Lisboa 2022, subornado a esse tema que é a Conferência sobre o Investimento Turístico na Guiné-Bissau. Caros presentes, a Guiné-Bissau é um país rico em recursos naturais e dotado de uma biodiversidade incomensurável que se destaca no mundo. O Sistema Nacional das Áreas Protegidas estabelecido pelo Governo destaca-se por possuir 26,3% do território nacional declarado como protegido. Dentre os importantes espaços protegidos da Guiné-Bissau encontram-se a região do Lama-Bijagós, considerada pela Unesco em 1996 uma reserva da biosfera e que possui 2 parques nacionais, o do Orango e o de João Vera e Polão, e uma área marinha protegida comunitária do Complexo do Roque. Destaca-se ainda na parte continental os parques naturais das lagoas de Tufada de Cantanhés e dos tarrafos de Rio Cacheu e o complexo de áreas protegidas terrestres do Lombo e Boecheche. O Ministério do Ambiente e Biodiversidade, através da sua estrutura própria, tem a importante missão de gerir de forma participativa e eficaz as áreas protegidas, favorecer a utilização racional e equitativa dos recursos naturais, promover a salvaguarda dos ecossistemas e da biodiversidade, valorizando os conhecimentos científicos e saberes tradicionais, de forma que a biodiversidade da Guiné-Bissau seja conservada de forma sustentável ao benefício do desenvolvimento das gerações presentes e futuras. Caros presentes, minhas senhoras e meus senhores, embora o contexto atual evidencie que o desenvolvimento do turismo ainda se encontra numa fase embrionária no país, são vários os relatórios de agências de fomento do Governo que reforçam a narrativa de que a riqueza do capital natural e cultural da Guiné-Bissau se constituir uma forte vantagem comparativa altamente propícia para a atividade do turismo. Neste sentido, o país tem em mãos uma oportunidade de desenvolver o turismo responsável, com foco na natureza e na cultura, diferenciando assim os países vizinhos da sub-região, os quais optaram por modelos clássicos do turismo de massa. O país é dotado de condições naturais invejáveis para a prática do ecoturismo, com particular destaque para a existência de uma zona costeira insular com uma configuração estrutural, hidrogeomorfológica e biogeograficamente estratégica, associando a um valor natural, econômico e cultural ímpar, cuja importância é amplamente reconhecida a nível mundial. E é precisamente essa zona costeira insular, particularmente com cerca de 8 dezenas de ilhas e ilhas, o arquipélago dos Bijagós, pelas suas características, oferece condições propícias ao desenvolvimento desta atividade e que muitos denominam de indústria de paz, indústria sem poluição. Este arquipélago é marcado por uma biodiversidade única que se destaca pelos hipopótamos que utilizam tanto o meio marinho como as lagoas de água doce, os crocodilos, 2 espécies de golfinhos, baleias e manatins. Ele constitui, no entanto, o segundo sítio mais importante da África Ocidental para as aves aquáticas migratórias. Alberga ainda 5 espécies de tartarugas marinhas, espécies essas emblemáticas e protegidas no país. Neste sentido, foi lançada em 2019 uma campanha de sensibilização com o lema Tartaruga Marinha, não ao Quinca de Mar. O lema Não ao Quinca de Mar surge da necessidade de sensibilizar a sociedade guineense sobre a importância. Na parte continental é possível encontrar uma grande diversidade de avifauna, além de mamíferos emblemáticos de grande e médio porte, destacando-se o elefante africano, o hipopótamo, elangue, chimpanzé, leopardo, leão e diversidade de espécies climáticas. A criação das áreas protegidas, tanto continental como marinha, traduz a vontade inequívoca do Governo em valorizar o património natural nacional, no qual as espécies raras de fauna e flora continuarão a informar a singela e ímpar oferta turística guineense. A gestão sustentável e a real valorização do potencial natural do país, enquanto fonte de receita, só poderão ser alcançadas através de um processo dinâmico, contínuo e iterativo para harmonizar os valores ambientais, socioeconómicos e culturais existentes, no seio dos quais
a salvaguarda dos interesses das populações deve ser priorizada e assegurada. Neste sentido, qualquer intervenção nesta área de veras sensível deverá procurar um equilíbrio entre a valorização do território e a preservação das valias ambientais, cabimentadas nas nossas políticas ambientais, que reconhecem que a geração de retornos sustentáveis e de longo prazo depende de sistemas sociais, ambientais e econômicos estáveis, dinâmicos e bem governados e permitam investimentos no setor do turismo, de natureza, na pesca desportiva e atividades mais sustentáveis. Assim, é necessário delinearmos mecanismos, construir pontes e encontrar caminhos para soluções duradouras com base nos princípios das salvaguardas ambientais. Nesta esteira, gostaria de incentivar os potenciais interessados de se investirem no setor turístico guineense, pois irá alavancar o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável cabimentados na Agenda 2030 das Nações Unidas, na Agenda 2063 da União Africana, no roteiro de Samoa e na New Deal. Muito obrigado. Muito obrigado, Ministro de Ambiente e Biodiversidade, Viat Sama. Já agora vamos convidar o Diretor-Geral de Promoção e Investimento Turístico, Sr. Bencássimo Cunha, que vai nos fazer uma apresentação sobre incentivos fiscais ao investimento turístico na Guiné-Bissau. Tenha bondade, Sr. Bencássimo, Diretor-Geral. Boa tarde a todos. Com a permissão dos senhores ministros aqui presentes, Sr. Embaixador e caros convidados. A minha apresentação vai se basear em duas fases. A primeira fase vou tentar mostrar em resumo quais são os incentivos ao investimento na Guiné-Bissau, só para dizer, em todas as áreas, não só turística, né? Porque isto foi o que está plasmado no Código de Investimento Turístico da Guiné-Bissau, que nós consideramos que é um dos códigos mais atrativos ao investimento no mundo. Não é por ser guineense ou por estar a falar de investimento, mas realmente é um dos códigos mais atrativos ao investimento no mundo. Vamos ver aqui em grande resumo. Primeiro, podemos ver a parte de garantias e direitos. Primeiro, garantias de proteção dos bens, ou seja, o Estado da Guiné-Bissau, ele próprio, o Estado, dá a proteção da propriedade privada dos bens do investidor, quer bens materiais, quer bens imateriais. A igualdade de tratamento perante o Estado ou o governo da Guiné-Bissau, não há diferença entre investidor estrangeiro e nacional. Todos são iguais perante o Estado e gozam do mesmo direito, quer investidor nacional, quer estrangeiro. A garantia de transferência de divisas foi falada em partes pelo Sr. Embaixador, que é possível fazer a conversão da moeda de francos CFA para a moeda estrangeira e vice-versa, de moeda estrangeira para francos CFA. E os lucros geridos pela empresa podem ser transferidos 100% para o estrangeiro. Não há exigência de que tem que ficar uma parte no país. O investidor pode transferir todo o lucro. A garantia multilateral é feita através de duas agências, e não só, MIGA e FAGAS, que são agências de garantia. O Estado da Guiné-Bissau pode recorrer a essas duas agências para obter a garantia adicional ao investimento e para assegurar o investimento no domínio público. Liberdade econômica e concorrencial. O Estado da Guiné-Bissau compromete-se a combater toda e qualquer prática que visa distorcer a concorrência leal. Ou seja, a concorrência desleal não é permitida e o Estado compromete-se a combater isso. E em termos de incentivos fiscais, podemos ver 4 tipos. O primeiro é o incentivo ao investimento. Isto incide, sobretudo, na isenção aduaneira. Quando o investidor, por exemplo, for importar um material, pode-se fazer um caderno de encargo e nos primeiros 3 anos não paga as taxas aduaneiras, com exceção de taxas comunitárias, da CDAO e o EMOA, que são organizações subregionais. Incentivos à consolidação de empresas ou emprego. Isto é dado nos primeiros anos de funcionamento da empresa e isto é mais no sentido de, lá dizemos IGV, que aqui se diz IVA, né? No sentido de isenção de algumas taxas.
Incentivos para a formação profissional dos trabalhadores também é dado, uma vez que a empresa investe na formação dos trabalhadores, pode ser deduzido nas taxas que a empresa paga ao Estado. E incentivos ao investimento em infraestruturas econômicas e sociais para uso público, isto é quando o investimento, por exemplo, situar fora da capital Bissau, no interior do país, que falta muita infraestrutura, a empresa pode investir na infraestrutura para uso público e depois é deduzido na taxa que a empresa paga ao Estado. Agora, as condições para se obter estes incentivos que eu expliquei aqui em grande resumo. O primeiro é o regime comum. O montante do investimento deve ser igual ou superior a $34 mil só. Se o investimento for a partir de $34 mil, a empresa já pode obter todos esses incentivos que eu expliquei. Se o montante for igual ou superior a $80 milhões, além desses incentivos que eu acabei de explicar, a empresa ainda pode obter outros tipos de incentivos de acordo com o contrato que faz com o governo. E este contrato é aprovado no Conselho de Ministros. Isso inclui até aquisição de terrenos. Pode-se obter terrenos sem pagar as taxas, o Estado dá, e outros tipos de incentivos que podem ser negociados entre a empresa e o Estado. Agora, só para explicar, vamos oferecer uma pendrive, um saco com alguns materiais, e essa pendrive tem o código de investimento completo, em 3 línguas, inglês, francês e português, e os senhores vão ter a oportunidade de ver com detalhes o código de investimento da Guiné-Bissau. Em termos de potencialidade, vou só falar aqui rápido, porque depois vamos passar os vídeos. Dividimos o país em 5 zonas. Zona Centro, que inclui Bissau e região de Biumbo, que é herdores de Bissau, onde destacamos o patrimônio histórico-cultural, pensamos que é o único a nível mundial. Bissau, por exemplo, destaca-se com a arquitetura da época colonial. A região de Biumbo tem lindas praias que ainda não possuem investimentos. A tecelagem de pano de pente, está aí a nossa Mariana, que era diretora da ONG Artesal, que promovia essa prática, essa cultura de pano de pente. E a nível de Bissau ainda é possível desfrutar de sol, praia, lazer e pesca desportiva em Quinhamé. A Zona Norte, que é mais região de Cacheu, isto podemos destacar a cidade de Cacheu, que recentemente lançamos como Centro de Turismo Histórico-Cultural, porque ultimamente tem uma grande procura dos afro-americanos descendentes da Guiné-Bissau e não só. E Cacheu podemos destacar o Parque Natural dos Tarafes, o Rio Cacheu, que é uma zona importante para a desova dos peixes e faz parte de uma das 6, se não me engano, 6 ou 7 parques naturais que o país possui. E a Varela, com a enorme extensão de areia branca, que também oferece grandes condições para o investimento, que até nesse momento tem apenas 2 empreendimentos hoteleiros e tem uma extensão de 14 km de areia branca e vai até o Cabo de Cabo Esquirim, que é uma parte do Senegal. Zona Leste, podemos destacar a região de Bafatá e Gabu, com valor arquitetônico também de grande interesse, dentre as quais destacamos o monumento que é a casa onde nasceu Amílcar Cabral, que foi o pai fundador da nacionalidade guineense. Destacamos Cansalá, que também tem uma história muito interessante, onde vivia o Mansa Janquewale. Não sei se os senhores já ouviram falar dessa história, que fazia parte do antigo Império de Mali, que até hoje ainda estão lá vestígios desta época. As lindas praias de Cossolindra, Saltinho e as grutas de Nhampassaré, que está nas imagens, que oferece grandes condições de, por exemplo, estudos arqueológicos para quem estiver interessado. Na zona sul continental podemos destacar 2 parques, Lagoas de Cofado, que possui a maior reserva de água doce do país, que também tem várias espécies que dá para observar aves e diferentes tipos de animais. As matas de Cantanhês, com chimpanzés, manatins, aves de rara espécie. E só uma curiosidade, as matas de Cantanhês estão numa das regiões ecológicas mais importantes a nível mundial. A grande extensão da areia branca também das praias de Caçumba e Caiarca ainda são poucos conhecidos.
E a zona sul insular, que é sem dúvida o nosso principal recurso turístico. O embaixador falou um pouco do nosso arquipélago dos Bijagós, que é o único arquipélago deltaico da costa ocidental, com mais de 88 ilhas, dentre essas 23 apenas são habitadas. O resto tudo são ilhas virgens com praias paradisíacas, como podem ver nas imagens, com animais de rara espécie, e foi classificado, o Ministro do Ambiente também disse, como Reserva Mundial da Biosfera. O Parque Nacional Marinho João Vieira Poilão possui, porque no mundo existem 7 espécies de tartaruga, e neste parque, na Guiné-Bissau, existem 5 dessas 7. Só 2 espécies é que não temos em Guiné-Bissau. E o Parque Nacional de Orango, com hipopótamos, a dona Mariana é que cuida dos nossos hipopótamos, né? Depois vai falar um pouco. São os únicos que vivem na água salgada e doce ao mesmo tempo, tem essa característica. E realmente não dá para falar tudo dos Bijagós. Além da sociedade matriarcal que era antigamente, ainda é possível ver em algumas ilhas onde as mulheres é que escolhem o marido, as mulheres é que mandam em casa, é que dão de comer, elas é que vão à pesca para depois vir dar de comer em casa. E é uma sociedade, realmente é um mundo todo por explorar, os Bijagós. E antes de terminar, gostaria só de destacar uma história interessante daquela zona de Orango, sobre a rainha Oquincapamba, que tem lá uma tumba, que também é interessante visitar, que ela dizia que ela era símbolo da resistência na época colonial. Dizia que ia morrer, mas que vinha encarnada. E agora dizem que nos caranguejos, na costa dos caranguejos daquela zona, aparece tipo um desenho com a estrutura da rainha Oquincapamba. E é muito interessante. São muitas histórias, né, que é muito interessante realmente o arquipélago de Bijagós. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Diretor-Geral de Promoção e Investimento Turístico, pela apresentação brilhante, considero eu. Agora convido Sua Excelência, Ministro do Turismo, Artesanato e Porta-Voz do Governo, Dr. Fernando Vaz. Tenha bondade, Ministro. Boa tarde a todos e obrigado, antes de mais, pela vossa presença. Excelentíssimo senhora representante da Secretária de Estado do Turismo de Portugal, caro Ministro do Ambiente e Biodiversidade da Guiné-Bissau, excelentíssimo senhor Embaixador, excelentíssimo Vice-Presidente da Câmara de Lisboa, Vice-Presidente da Câmara de Lolé, se não me engano, ilustres convidados, muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, antes de mais, gostaria de expressar a minha satisfação e agradecer a vossa presença nesta conferência cujo objetivo é ilustrar as oportunidades de investimento da Guiné-Bissau, especialmente no setor do turismo. É inegável que o setor turístico mundial sofreu, nos últimos 3 anos, uma inestimável perda provocada pela pandemia Covid-19, da qual a Guiné-Bissau faz parte, e tem vindo a adotar medidas tendentes a minimizar os impactos sofridos da crise pandémica. Eu peço desculpa, esqueci-me dos meus óculos. Mas estou aqui a tentar ler sem óculos, mas acho que estou a conseguir me safar. Não obstante os grandes obstáculos e dificuldades em reerguer o setor turístico, o Governo da Guiné-Bissau, através do Ministério, tenho a honra de dirigir, tenho feito muitos esforços no sentido de recuperar e relançar o setor, nomeadamente através de campanhas publicitárias estáticas. Nós, pela primeira vez, definimos Portugal como o nosso objetivo central e levamos a cabo uma campanha estática publicitária nas autoestradas. Penso que alguns de vocês viram grandes outdoors. Demos a conhecer, portanto, a Guiné-Bissau. E muita gente, eu vivi muitos anos em Portugal, muitos dos meus amigos telefonavam e diziam: Fernando, então as fotografias, os autores, é mesmo Guiné-Bissau, não é outro país? É mesmo Guiné-Bissau, posso-vos confirmar que é mesmo a Guiné. Portanto, não obstante estas dificuldades todas, levamos, portanto, a cabo estas campanhas
e por meio também do mídia digital, convidando os turistas e potenciais investidores a visitarem a Guiné-Bissau, especialmente o arquipélago de Jagós. Ainda o Governo tem realizado constantemente campanhas de informação e sensibilização sobre as medidas de prevenção contra a Covid-19, assim como tem realizado campanhas de vacinação a nível nacional, tendo neste momento já vacinado cerca de 60% da população com as 2 doses. A Guiné-Bissau, e 70% para vocês pode parecer pouco, mas a média da vacinação em África é 25%, 30%. Portanto, nós estamos acima, estamos a seguir as pisadas de Portugal. A Guiné-Bissau possui várias potencialidades para o investimento turístico, tanto na zona continental como na zona insular, que compreende um arquipélago com mais de 88 ilhas e ilhéus. O ecoturismo, o turismo, o negócio, o turismo histórico-cultural, o turismo histórico, o turismo de saudades, o turismo balneário de lazer, a caça, a pesca, são algumas das nossas ofertas. Tendo estas potencialidades ora referidas, sentimos-nos obrigados, enquanto governantes, em criar condições favoráveis para incentivar o investimento turístico, tanto para os nacionais, assim como para as empresas estrangeiras. É neste sentido que organizamos esta conferência, a fim de apresentar as oportunidades de investimentos na Guiné-Bissau, especialmente no setor turístico. Pretendemos assim promover a imagem do país no mercado internacional, de modo a suscitar o interesse dos investidores internacionais em explorar o potencial do nosso património natural e cultural, visando contribuir para o desenvolvimento económico e social e sustentabilidade a nível ambiental. Por isso, vamos igualmente facilitar o acesso dos investidores internacionais aos mecanismos de apoio institucional, que foram aqui referidos há bocadinho pelo meu diretor-geral, em relação à realização de projetos de investimentos e negócios no setor turístico, assim como criar relações empresariais com operadores turísticos que revelem interesse em expandir os seus negócios para a Guiné-Bissau. Caros convidados, para terminar, em nome do Governo da República da Guiné-Bissau, expresso aqui a total disponibilidade da Guiné-Bissau e a vontade do Governo em receber e colaborar com qualquer empresa que queira investir no nosso país. Aproveito esta ocasião para convidá-los a visitar e investir no paraíso arquipélago de Jagós, situado na Guiné-Bissau. Com certeza que terão um retorno dos vossos investimentos em pouco espaço de tempo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a Sua Excelência, Ministro Dr. Fernando Vaz, Ministro do Turismo da Guiné-Bissau e porta-voz do Governo. Já agora vamos exibir alguns vídeos que ilustram o turismo na Guiné-Bissau. Vamos aproveitar e ver como é que é. Ora que madrugada abre-se natureza pura, é ótimo, espetacular. Foi dos cenas